Vejo fascistas. Fascistas? Com que frequência, doido? Todo tempo. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Poucas coisas são atestado de escrotice maior do que essa palhaçada de ficar chamando os outros de fascista. Na minha época de escola, a gente zoava os outros de cabeçudo, banhudo, otário, escroto. Hoje em dia, o menino no maternal deve estar chamando o coleguinha de fascista só porque o garoto tá brincando com o Pokémon dele. Mas isso tá acontecendo porque tá cheio de pseudo-adultos por aí com essa pirracinha de ficar chamando os outros de fascista o tempo todo. Mas fascismo é um assunto sério, por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra mostrar como que tem gente que acha que sabe o que é fascismo só porque ouviu falar na televisão ou ouviu não sei quando um professor dizer o que era. Aliás, se você acha que sabe o que é blusa, mas nunca usou a Insider, desculpa, mas você não sabe de nada. Não tem nada melhor do que isso aqui, senhoras e senhores. Você que me acompanha sabe que eu uso essas tech t-shirts o tempo todo. Pra sair, pra viajar, no meu dia a dia, porque ela é uma roupa super leve, confortável, que cabe em qualquer cantinho da sua mala. E você não precisa nem esquentar a cabeça pra passar, porque ela já vai se ajustando no seu corpo conforme você vai usando. E pra aproveitar essa semana do consumidor, vou te dar um desconto ainda maior que você já tem aqui. 15% de desconto na compra de qualquer item do site. É só usar o meu código e aproveitar, porque Insider é qualidade pura para qualquer hora e qualquer lugar. Mas calma aí que eu tenho outra missão para vocês aqui, meus camponeses. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque fascismo é um assunto muito sério e tem sido usado e abusado por pessoas mal intencionadas para fins políticos e ideológicos. Por isso é tão importante que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Agora calma aí que eu tenho outra missão para vocês, meus camponeses. Eu vou até colocar meu boné aqui, que de alguma forma quando eu coloco esse boné aqui vocês sentem uma empatia tão grande por mim. Mas é o seguinte, a gente já tá na final lá no IBEST pro melhor influenciador de educação do Brasil. Mas sabe como que a gente vai ganhar esse prêmio? Se vocês forem lá no IBEST e votarem no Braguinha. E você não vai ter trabalho nenhum. É só clicar no link no comentário fixado que já vai direto pro meu cartão de votação. Aí você loga na hora com uma conta sua do Gmail ou Hotmail e clica no botão de votar. Pronto, mais um voto pro Braguinha ganhar. São 3 agora na final e só o mais votado é que ganha. Então eu preciso de vocês, por favor, compartilhem, mandem para todos os seus contatos aí para votarem no Braguinha. E eu sei que a gente vai ganhar porque vocês são os melhores que eu tenho. Mas antes da gente partir para os maiores mitos do fascismo, vamos dar uma olhada nas nossas principais fontes de estudo aqui, ó. Começando com o nosso professor Stanley Payne, nesse clássico dos clássicos, A História do Fascismo, de 1914 a 1945. Esse livro é fantástico porque ele é o estudo mais completo de toda a história do fascismo, todos os desdobramentos que aconteceram não só na Europa, mas na América também. Então é uma leitura fundamental para a gente compreender todo esse processo histórico que foi o fascismo. E além do professor Payne, a gente tem outro super clássico aqui, ó. A Natureza do Fascismo, do professor Roger Griffin, é outra leitura fundamental que amplia ainda mais o que o professor Payne já fez com seu estudo clássico. E para fechar nosso trio Parada Dura do Fascismo, a gente tem o Robert Paxton no seu Anatomia do Fascismo, outra leitura fundamental. Então, se você quiser compreender tudo sobre o fascismo, essas 3 leituras são mais do que necessárias. Tem outro livro muito bom também, que é esse aqui, do professor A. James Gregor, Marxismo, Fascismo e Totalitarismo. E é um livro que ajuda a gente a compreender a origem, de onde vem a fonte que alimentou o fascismo ao longo das décadas em que ele existiu. E por último a gente tem aqui o que a gente pode considerar de a Bíblia do Fascismo, escrito pelo italiano Giovanni Gentili, o maior teórico do fascismo, amigo pessoal de Benito Mussolini, Origens e Doutrina do Fascismo. Então aqui, senhoras e senhores, além desses livros que são leituras fundamentais, a gente vai considerar vários outros livros e artigos também para ampliar ainda mais a nossa compreensão desse processo histórico tão importante quanto o fascismo. Então já vamos começar aqui com a definição rápida do que é fascismo. Talvez a definição mais usada e aceita na academia seja do professor Roger Griffin, aqui ó, logo no início do capítulo 2. O fascismo é um gênero de ideologia política cujo núcleo mítico, em suas diversas permutações, é uma forma palingenética de ultranacionalismo populista. Quê? Entendeu bosta nenhuma, né? Relaxa que na primeira vez que eu li eu não entendi droga nenhuma também. Mas isso é para você ver como que o fascismo é complexo até na sua definição. Mas vamos entender juntos aqui então.
Em outras palavras, o fascismo é um conjunto de ideias políticas que giram em torno de um mito, que tem muitas interpretações e nuances próprias. E ele é palingenético, ou seja, o fascismo busca o renascimento completo do homem e da nação. E é ultranacionalista e populista porque estimula e manipula a participação popular nesse processo de elevação daquela nação sobre outras, e um apego exagerado a uma unidade cultural, social e civil exclusiva. Na verdade, existem várias interpretações só da definição do que é o fascismo. Se a gente pegar o professor Payne ou o professor Paxton, a gente vai ver suas próprias definições que podem ser semelhantes ao professor Griffin, mas essencialmente vão ser diferentes também, tendo suas características próprias de acordo com o autor. Então, só a definição do termo já mostra que quando o assunto é fascismo, nada é tão simples quanto fazem parecer. E daqui para frente a coisa fica ainda mais complexa. Então prestem bastante atenção aqui em cada detalhe e explicação. E se for necessário, assistam mais de uma vez, porque é muito importante que vocês entendam toda a dinâmica desse processo que foi tão terrível na história humana. E nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre a história do fascismo, como ele surgiu, se desenvolveu, todos os detalhes que levaram à criação do fascismo. Aqui eu só vou me concentrar nos maiores mitos que foram passados como verdades ao longo do tempo e acaba simplificando muito o debate, colocando, como sempre, a política acima do estudo sério da história. E aí, se você quiser compreender melhor toda a dinâmica e a história por trás do fascismo, eu vou recomendar para vocês aqui um canal muito bom do professor João Eigen, que ele explica em detalhes sobre como é o processo histórico que levou à formação e ao desenvolvimento do fascismo. Eu vou colocar o link do canal dele na descrição e eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Observações importantes feitas, bora pro Mito 1. O fascismo é o agente do capitalismo. Esse é o maior e mais velho mito do fascismo de todos. Desde professores bem-intencionados até os bolcheviques da Twitch, já tem décadas que um galerão aí vem repetindo essas mesmas ladainhas clichês. O fascismo é um agente criado pelo capitalismo para protegê-lo nos seus momentos de crise. Duvido que você já não tenha ouvido isso. Mas sabe qual é o único problema desse argumento? É que ele é uma besteira total. É porque já tem décadas que grandes especialistas no assunto têm rejeitado essa leitura simplória de um processo histórico tão complexo quanto o fascismo. Quem repete esse jargão de que o fascismo é um agente do capitalismo ainda deve estar vivendo lá na União Soviética, sonhando em pentear o bigodinho sujo de Stalin. Então vamos começar logo metendo o dedo na cara de alguns desses culpados por essa bagunça metodológica aqui. O professor Roger Griffin, aqui na sua obra Natureza do Fascismo, já começa seu livro mandando a real aqui na página 2. Historicamente, se não moralmente, parte da culpa pela erosão do valor do léxico do fascismo deve ser colocado na porta dos teóricos marxistas. Em novembro de 1922, poucas semanas depois da marcha de Mussolini sobre Roma, o 4º Congresso da Internacional Comunista, realizado em Moscou, discutiu como o fascismo deveria ser explicado dentro de uma perspectiva marxista-leninista. E aí o professor Griffin segue mostrando como que essa interpretação marxista foi se espalhando até se tornar um termo usado indiscriminadamente por essa definição. Como sempre, comunistas atrapalhando a compreensão histórica de eventos importantes por causa de sua leitura política e ideológica marxista maluca. Mas calma que o professor Griffin agora vai mostrar pra gente a frase que se tornou quase uma reza comunista quando o assunto é o fascismo, que de tanto ficarem repetindo isso, acabou grudando igual chiclete velho na mente de todo mundo. Olha aqui na página 3. Eles, portanto, continuaram a realizar as suas análises alinhadas em grande medida com a afirmação de Dimitrov do 7º Congresso do Comintern em 1935, que caracterizou o fascismo como a ditadura terrorista mais aberta, dos mais reacionários, mais chauvinistas e dos elementos mais imperialistas do capital financeiro. Essa oração aqui resume praticamente todo o mantra comunista sobre o fascismo e mostra a fonte de todos os mitos que vocês vão ver, inclusive nesse vídeo aqui. Então agora que a gente entendeu onde começou a confusão no estudo do fascismo e por que tanta gente fala tanta merda por aí, vamos para a obra do professor Stanley Payne, que é um super clássico.
a história do fascismo de 1914 a 1945. E aqui a gente vai entender melhor essa falácia primordial do fascismo como agente do capitalismo. Aqui na página 168, no capítulo Nacional-Socialismo Alemão, o professor Paine explica uns detalhes bem interessantes sobre a ajuda que Hitler teve dos burgueses capitalistas para chegar ao poder. Tal como Mussolini durante 1921 e 1922, Hitler trabalhou durante 1931 a 1932 para estabelecer laços com setores influentes da sociedade, cooperando parte do tempo com a direita e tentando tranquilizar os empresários de que eles não tinham motivos para estarem apreensivos com o socialismo nazista. No entanto, apesar da massiva propaganda esquerdista de que Hitler era o agente pago do capitalismo, Hitler obteve apenas recursos financeiros limitados de grandes empresas. Embora houvesse um apoio considerável a Hitler entre os pequenos industriais, a maioria dos setores das grandes empresas ia consistentemente contra permitir que ele formasse um governo. O Partido Nazista foi principalmente financiado pelos seus próprios membros. Parece que os capitalistas burgueses alemães não estavam muito afim que Hitler salvasse eles não, né? Só que agora, na página 190, o professor Paine concorda com o professor Griffin sobre essa bagunça marxista em forçar a ideia de que o fascismo era o agente do capitalismo. Olha como ele não deixa dúvidas aqui, ó. Muito foi feito por comentaristas marxistas durante a década de 1930 e por quase meio século depois sobre a alegada dominação capitalista da economia alemã sob o nacionalsocialismo, quando a verdade da questão era mais praticamente o oposto. É importante distinguir entre benefícios contingentes que os capitalistas desfrutaram por causa do domínio nazista e da verdadeira identidade de interesses entre a indústria e o regime nazista. E aí o professor Paine referencia aqui o economista britânico Alan Milward, no seu ensaio Fascismo e a Economia, na página 399, onde ele diz que os novos governos fascistas não preservaram o sistema capitalista. Eles mudaram as regras do jogo de modo que um novo sistema estava emergindo. Ele acrescenta: é esta insistência final na revolução a todo custo, a recusa total de compromisso, o fato de que Hitler, em seu testamento final, colocou mais ênfase em o extermínio dos judeus, que faz os historiadores se perguntarem se o que houve não é uma incompatibilidade fundamental entre a perspectiva fascista e as aspirações das grandes empresas. Pois é, olha só que curioso aqui, né? Hitler queria preservar o capitalismo na Alemanha, mas exterminou os grandes capitalistas da Alemanha? Algo de errado não está certo na cabecinha de alguns marxistas por aí, hein? Mas calma, que agora no parágrafo seguinte o professor Paine conclui sem deixar dúvida nenhuma sobre esse assunto. Assim, é duvidoso que um triunfo final de Hitler teria salvado o capitalismo alemão, no sentido convencional de tal frase. O capitalismo alemão gozava de muito mais autonomia sob a democracia liberal, tanto antes como depois de Hitler. O que, em última análise, salvou o capitalismo alemão foi a derrota do Partido Nacional Socialista no Ocidente pelas potências capitalistas anglo-americanas e pela incorporação da Alemanha Ocidental na esfera ocidental durante a Guerra Fria. E você já deve ter ouvido muito falar daquele argumento xoxo de que Hitler privatizou muitas empresas alemãs e que, portanto, essa é a prova definitiva de como ele estava ao serviço do capitalismo. A comunada gosta. Mas é mentira. Uma pesquisa um pouco mais profunda enterra esse argumento bobinho. Hitler usava todos os recursos à sua disposição para atingir seus fins revolucionários nacionalsocialistas na Alemanha, inclusive se aproveitar do capitalismo para isso. É por isso que o professor Griffin mostra para gente que esse papinho bobo de que o fascismo era uma ferramenta do capitalismo
não cola mais. Mas vamos de novo ver aqui no seu livro A Natureza do Fascismo, na página 4, o que ele tem a dizer sobre isso. A tendência de reduzir o fascismo a uma forma agressiva de capitalismo sempre se espreita quando os marxistas abordam o assunto. Ao assumir que o fascismo é uma força essencialmente antiproletária, eles minimizam seu antagonismo ao ethos da economia laissez-faire, materialismo consumista e a burguesia, e são incapazes de levar a sério a sua posição de serem a negação do liberalismo do século XIX, e não a sua perpetuação sob uma roupagem diferente. Mais seriamente, eles estão relutantes em conceder-lhe qualquer impulso revolucionário autônomo como uma nova força ideológica. E na página 47 e 48, o professor enterra de vez essa falácia ideológica simplista desses marxistas comunistas. Quando os marxistas afirmam que o fascismo é reacionário, eles estão argumentando, de uma forma ou de outra, que ele é uma contra-revolução para preservar os interesses instalados das classes dominantes, monarquia, igreja, proprietários de terras e a burguesia contra sua destruição por forças revolucionárias genuínas. Isso, mais uma vez, revela uma incapacidade por parte de alguns estudiosos em aceitar que alguns dos seus idealistas estavam e ainda estão genuinamente à procura de uma alternativa para o liberalismo, comunismo, conservadorismo e capitalismo como fórmula para resolver os problemas da era moderna. O fascismo, na prática, conspirou com elites dominantes tradicionais, a fim de ganhar e manter o poder, deixando as estruturas capitalistas substancialmente intactas. No entanto, ao nível da intenção ideológica, tanto o fascismo como o nazismo visavam coordenar todas as energias da nação, incluindo os conservadores e capitalistas, num tipo de sociedade radicalmente nova, caracterizada por novas estruturas políticas, econômicas e culturais e por um novo ethos, e avançou na direção de executar isso em alguma medida. As medidas abrangentes que eles se comprometeram a alcançar em tais níveis indicam que o seu fascismo foi um movimento revolucionário em sua própria causa. E ainda sobre esse lance das privatizações de Hitler, eu recomendo muito para vocês um artigo seminal do professor Peter Temin, publicado pela revista The Economic History Review, chamado Planos Econômicos Nazi e Soviéticos dos anos 30, onde ele faz um estudo comparativo entre as políticas econômicas da Alemanha nazista e a União Soviética e como os dois regimes têm tantas características em comum, ao ponto do professor deixar claro que os nacionais socialistas alemães eram socialistas em prática e no nome também. Ele já começa mostrando na primeira página do seu artigo como mesmo uma análise superficial pode perceber a reverberação entre o plano quinquenal soviético e o plano quadrienal nazista. E aqui na página 576 ele aborda essa questão da propriedade privada na Alemanha e como ela funcionava de fato. O Estado não possuía indústria na Alemanha. Consequentemente, precisava de um instrumento jurídico para implementar o plano. Os nazis assinaram contratos de longo prazo com grupos industriais para comprar a sua produção a preços fixos. Esses contratos eram nominalmente contratos que expressavam acordo entre as duas partes, mas eles eram decididamente desiguais. Os nazistas viam a propriedade privada como condicional ao seu uso, e não como um direito fundamental. Se a propriedade não estivesse sendo usada para promover os objetivos nazistas, poderia ser nacionalizada. E aqui na página seguinte, o professor mostra o motivo dos nazistas não fazerem a nacionalização completa da agricultura ao invés de seguir o destruidor exemplo dos soviéticos. A história na Alemanha revela uma centralização de controle semelhante, mas sem a ruptura da coletivização. Para amarrar os agricultores à terra, os nazistas proibiram a venda de terras agrícolas. A fim de manter os preços estáveis e ainda assim controlar a produção, os conselhos de comercialização receberam direitos de monopólio sobre a produção agrícola. Havia cotas para entrega de produtos específicos aos conselhos de comercialização a preços fixos.
Apesar da diferença nominal entre a propriedade pública e privada, o controle do Estado sobre a agricultura era semelhante nos dois regimes. Em ambos os casos, o Estado assumiu o controle dos preços, das quantidades e do acesso à terra. E o professor segue mostrando como as principais indústrias, tanto agrícola como ferro e aço, foram controladas pelas políticas de Estado, atingindo metas semelhantes entre os dois regimes. Portanto, não era como se as privatizações na Alemanha permitissem o funcionamento do velho sistema liberal europeu do laissez-faire, ou deixe estar, na qual os grandes capitalistas teriam autonomia para gerir seu próprio negócio e produção de maneira livre e privada. A propriedade privada na Alemanha nazista estava sob o controle e subordinação direta do Estado alemão, com toda a sua cadeia de produção determinada por ele. E um outro argumento bem besta de que Hitler seria um agente do capitalismo é o que ele teria sido um instrumento dos bancos alemães em bancarrota para tirá-los da crise de 1931 e 1932. Mas a intervenção de Hitler e do Partido Nazista nos bancos fez justamente o oposto: se aproveitar da fragilidade financeira dos bancos e torná-los ferramentas do Estado nazista e não do capital financeiro. Com a recuperação econômica, os bancos estariam sob grande controle nazista e não dos burgueses capitalistas. Olha como o professor Payne explica isso aqui bem direitinho na página 188. Na verdade, nenhum modelo completamente coerente de economia política foi alguma vez introduzido na Alemanha nazista. A posição básica de Hitler era que o nacionalsocialismo significou a subordinação da economia ao interesse nacional, o bem comum antes do bem individual, segundo um dos slogans nazistas mais amplamente divulgados. Hitler às vezes se vangloriava que ele não tinha necessidade de nacionalizar a economia, uma vez que havia nacionalizado toda a população. A partir de 1936, especialmente, a tendência foi firmemente no sentido de uma maior participação estatal, regulação e controle, uma rede de uma economia forçada ou de compulsão. Isso não assumiu a forma direta de propriedade estatal, mas sim a subordinação sistemática de todos os setores da economia através de controles, regulamentação, tributação rigorosa, contratos e alocação. Durante a primeira fase do regime, grupos de pressão nacionais, associações de empresários e indústria foram desmembradas para serem substituídas por áreas territoriais e funcionais e grupos administrativos regulamentados pelo Estado. A cartelização acelerada que se seguiu também foi conduzida em conformidade com as diretrizes governamentais. Devido à ampla intervenção governamental para resgatar bancos que estavam falindo durante 1931 e 32, uma grande parte do capital dos bancos alemães já pertencia ao Estado. A guerra acentuou essas tendências no que poderia muito bem ser denominado socialismo militar, como qualquer outra coisa. Em muitos aspectos, foi uma continuação dos controles da Primeira Guerra Mundial e dos conceitos de longa data da Planwirtschaft. A propaganda nazista algumas vezes apresentava essa amálgama como o Estado socialista mais moderno do mundo. E agora eu vou mostrar para vocês uma evidência primária de como o principal partido alemão do pós-Segunda Guerra já denunciava justamente esse controle estatal que havia na era nazista e alertava o povo para que votassem contra as sombras dessa economia compulsória, a Zwangswirtschaft, que tinha sua equivalência na Alemanha Oriental. Observe atentamente esse panfleto do partido União Democrata Cristã, que foi o principal partido que governou a Alemanha Ocidental até a sua unificação. O título do panfleto é Na Encruzilhada da Economia, e o panfleto mostra uma ilustração em forma de X, dando apenas duas alternativas ao povo alemão a partir daquele momento. A linha branca, que representava a melhor opção para o povo, que significava reconstrução e trabalho. E a linha preta, obscura, que mostrava a burocracia e o controle estatal, ou a Zwangswirtschaft, que representava a postura usada por Hitler e pelo nazismo. Em outras palavras, mesmo após a guerra e a morte de Hitler, a Alemanha Ocidental continuava sob a sombra do controle estatal e não do liberalismo econômico do início do século.
Portanto, essa historinha de que Hitler surge como salvador do capital financeiro alemão, tirando os bancos da crise, é tão coerente quanto o bumbum tantã é mais complexo que Bar. O governo nazista estava cagando para a saúde dos bancos e da iniciativa privada livre. As empresas na Alemanha só eram livres enquanto sua liberdade fosse servir ao Estado. Qualquer ganho que as empresas tiveram foi permitido, controlado e usado pelo Estado nazista e não para o benefício exclusivo dos burgueses capitalistas através da sua amada economia liberal. É por isso que o historiador alemão Rainer Zitelmann mostra no seu livro Hitler, As Políticas da Sedução, uma série de discursos de Hitler e de seus agentes sobre como que Hitler, no início da sua carreira política, era moderado e foi se tornando cada vez mais agressivo contra as grandes indústrias. Entre esses vários discursos de Hitler, o professor Rainer cita seu memorando sobre o Plano Quadrienal de 1936, E aqui ele faz uma ameaça aberta contra os donos das indústrias e mostra como as empresas tinham que atender completamente às demandas do Estado, senão seriam totalmente nacionalizadas ou fechadas. O Ministério da Economia apenas precisa estabelecer os objetivos econômicos e as indústrias privadas têm que atendê-las. Mas se a indústria privada não acreditar ser capaz de atender, então o Estado Nacional Socialista achará seu próprio meio de solucionar este problema. A indústria alemã, entretanto, precisará compreender esses novos objetivos econômicos ou terá se provado incapaz de continuar a existir nestes tempos modernos, no qual o Estado soviético estabelece um plano gigantesco. Mas então não será a Alemanha que vai cair, será no máximo alguns industrialistas. E o professor conclui que Hitler não queria a nacionalização completa dos meios de produção porque ele acreditava que a competição continuava sendo fundamental para o desenvolvimento econômico. Mas, caso necessário, ele tomaria a indústria privada com suas próprias mãos. Olha aí, esse nível maravilhoso de liberdade que a propriedade privada tinha na Alemanha nazista. Produza o que o Estado diz que você tem que produzir. Não produziu? Perdeu o Playboy. Tão claro quanto o dia, né? Mas não para por aí, não. Outro clássico que mostra como até movimentos fascistas na França também tinham uma retórica abertamente anticapitalista é a obra Nem Esquerda nem Direita, Ideologia Fascista na França, escrita pelo professor israelense Zeev Sternhell. Ainda no prefácio, na página 16, ele mostra os ideais que norteavam o movimento fascista na França. Para essas pessoas que compartilhavam a mesma mentalidade antiliberal e antidemocrática, não havia dúvidas de que o sistema estivesse condenado. Este preconceito de movimento antiliberal e antidemocrático foi acompanhado de uma rejeição violenta do marxismo. Antimarxismo, anticapitalismo e antiliberalismo eram o denominador comum de todas essas diferentes variantes da revolta e foram uma expressão adequada de sua existência, nomeadamente a rejeição do materialismo. Assim, diferentes escolas de pensamento partilhavam a mesma rejeição da ordem liberal, constituindo uma espécie de círculo externo em torno do núcleo duro do pensamento fascista. Esta foi a real importância da ideologia fascista. Tá vendo só? Essa besteira de direita e esquerda na análise histórica é completamente descartada no estudo sério do fascismo. E aí a gente já começa a perceber essa contradição terrível dentro do próprio fascismo. Eles são antimarxistas, mas a teoria fundamental que criou toda a base teórica do fascismo advém do marxismo. E admitidamente a gente pode ver a origem marxista do pensamento teórico fascista na Bíblia do Fascismo, escrita por Giovanni Gentili, Origens e Doutrina do Fascismo. Aqui na página 25, o autor não deixa dúvida da função do marxismo e na interpretação marxista do Estado que eles próprios aplicam posteriormente em toda a sua aplicação fascista. Então, aqui na página 25, no subtítulo A Doutrina Fascista do Estado, Gentili diz que tanto o nacionalismo como o fascismo colocam o Estado na própria base de cada valor e direito individual.
Para ambos, o Estado não é uma consequência, mas um começo. A relação entre o indivíduo e o Estado proposto pelo nacionalismo era a antítese direta daquele promovida pelo liberalismo individualista e pelo socialismo. Para o fascismo, o Estado e o indivíduo são um, ou melhor, o Estado e indivíduo são termos inseparáveis numa síntese necessária. E agora, falando ainda mais sobre a liberdade no Estado fascista, Gentili diz o seguinte aqui pra gente na página 30. Ó. Liberdade é encontrada apenas no Estado, e o Estado é autoridade. São tudo um com a personalidade do indivíduo, que por isso deve fomentar, procurar e reconhecer o Estado, sabendo que é aquilo que ele mesmo criou. E na página 31 ele diz que o mérito do fascismo foi ter combatido e se oposto corajosa e vigorosamente aos preconceitos do liberalismo contemporâneo, por afirmar que a liberdade proposta pelo liberalismo não serve nem ao povo nem ao indivíduo. A autoridade do Estado não é sujeita a negociação ou compromisso, ou a dividir seu terreno com outros princípios morais ou religiosos que possam interferir na consciência. A autoridade do Estado tem força e é a verdadeira autoridade se, dentro da consciência, é totalmente incondicional. Se ouvindo essas palavras aqui você lembrou de Marx, Lenin e Stalin, você não está maluco não. Olha de onde vem a inspiração para a ideologia fascista com esse Estado forte, presente, acima do próprio indivíduo. Ó. Aqui na página 33, no capítulo A Filosofia do Fascismo, Gentili diz o seguinte: o fascista concebe filosofia como filosofia da prática, praxis. Esse conceito foi o produto de certas inspirações marxistas e sorelianas. Muitos fascistas e o próprio Duce recebeu sua primeira educação intelectual na escola de Marx e Sorel. Portanto, como mostram todos os estudos que a gente fez até aqui, dizer que o fascismo foi um agente do capitalismo para proteger o capitalismo de crises é uma análise simplória e reducionista absurda que tenta explicar com jargões marxistas um fenômeno complexo que pretendia transcender a sociedade existente, revolucionando todos os seus aspectos. Nas palavras do próprio professor Roger Griffin, no tipo radicalmente novo de sociedade, caracterizada por novas estruturas políticas, econômicas e culturais, por um novo ethos. E confirmando como esse relacionamento entre Estado e propriedade privada era extremamente complexo e ambíguo na Alemanha nazista, eu vou mostrar para vocês uma outra obra de referência primordial escrita pelo professor Ian Kershaw, chamada A Ditadura Nazista, Problemas e Perspectivas de Interpretação. O professor diz aqui no capítulo 3, Políticas e Economia no Estado Nazista. O extermínio dos judeus foi, portanto, em última análise, uma política que contrariava a racionalidade econômica e que, principalmente no período de guerra, a indústria alemã foi muito beneficiada pelas políticas nazistas. Mas ele alerta na página 78 que é importante lembrar a distinção entre o início, a execução e a exploração da política. Embora as grandes empresas capitalistas pudessem aumentar enormemente os seus lucros através da política nazista, o controle sobre a execução da política mudou inequivocadamente em direção ao bloco nazista, específico no cartel do poder. E à medida que os grupos do bloco nazi ganhavam vantagem na execução de políticas, assim também o início das políticas em áreas cruciais com influência direta na economia afastou-se inexoravelmente das grandes empresas, embora apenas numa fase tardia, para se posicionar diametralmente em oposição ao principal interesse capitalista em sua própria reprodução. Nessa altura, o nível de intervenção do Estado nazista, tanto nos mercados de trabalho e de capitais, juntamente com a exclusão autárquica do novo Império Alemão dos mercados mundiais, tinha certamente promovido um capitalismo estruturado de forma bastante diferente daquele analisado por Marx.
Em última análise, a escalada dinâmica loucamente nihilista do nazismo era incompatível com a duradoura construção e reprodução de qualquer ordem econômica. E um outro artigo excelente ajuda a gente a entender que Hitler não preservou a economia de mercado na Alemanha. O artigo Papel da Propriedade Privada na Economia Nazista, o caso das indústrias, publicado na revista The Journal of Economic History, escrito pelos alemães Christopher Buchheim e Jonas Scherner. Assim como o professor Kershaw, eles mostram como as indústrias mantiveram certa autonomia, mas sob a tutela do Estado nazista para otimizar os resultados para o governo. Olha como aqui na página 394 eles mostram que esse argumento de que capitalismo e fascismo foram feitos um para o outro é coisa de quem sonha que vive na União Soviética penteando o bigodinho de Stalin. Hoje, há poucas dúvidas de que a afirmação que a indústria era uma igual aliada do partido na determinação do destino da Alemanha durante o período nazista não foi bem fundamentada. Neste sentido, a política certamente tomou primazia sobre a economia. No entanto, isso não significa necessariamente que a propriedade privada das empresas não tivesse qualquer significado. Pois, apesar da extensa atividade regulatória graças a uma administração pública intervencionista, as empresas preservaram um bom acordo de autonomia mesmo sob o regime nazista. E na página 411 eles concluem: portanto, uma forma de caracterizar a economia alemã do Terceiro Reich de forma mais realista provavelmente seria economia de Estado de propriedade privada, ao invés de usar o termo mercado. A relação entre Estado e indústria no período nazista pode, portanto, ser melhor interpretada como uma parceria temporária onde o Estado era o principal e a indústria o agente. No entanto, o agente não só, como sempre, estava de olho em seus próprios interesses, mas ativamente preparado para ser o próprio principal no futuro. Entretanto, é claro, a indústria adaptou-se às condições dos desejos irracionais do regime, muitas vezes com pequenos custos financeiros, mas efetuando seu desenvolvimento próprio. É óbvio, portanto, que existia custos de oportunidade para as empresas. E isto é claramente indicado pela composição do investimento industrial. Por exemplo, apenas cerca de 40% do investimento industrial em 1938 foi privado, no sentido de que não foi direcionado pelo Estado para armamentos e produtos relacionados à autarquia. Embora o lucro tenha superado em 4 vezes o de 1928, o investimento das empresas foi muito mais baixo, atingindo no máximo 2/3 comparado com o mesmo ano. Portanto, esse estudo mais uma vez mostra que o fascismo não foi o agente a serviço do capitalismo. Ao contrário, o fascismo colocou o capitalismo a seu serviço. Por isso, os autores que estudamos até aqui concluem que uma nova dinâmica social e econômica surgia dessa relação. Por isso, nesse ponto aqui, a gente faz de novo referência àquele economista britânico, Alan Milward, que diz que o fascismo não preservou o capitalismo, mas mudou as regras do jogo para que um novo sistema surgisse. Olha só como o relacionamento entre capitalismo e fascismo é complexo e cheio de contradições. Por isso que o professor Kershaw chama essas interpretações exclusivistas, tanto de marxistas quanto de liberais, de super simplistas. E ainda vem esses minions de ditadores comunistas enchendo a boquinha murcha para dizer que o fascismo é o agente do capitalismo? Vai cagar no mato, maluco? Tô com a cara quente, tem que me acalmar. Mito 2. O fascismo é reacionário, conservador e de direita. De novo, a gente entra nesse papinho bobo de ficar taxando o fascismo de direita, esquerda, atrapalhando a compreensão histórica de um movimento tão complexo quanto o fascismo. Mas até agora você já deve ter percebido que só o mito 1 já seria suficiente para quebrar esse mito 2 de cara, né? Mas tudo bem, né? Como política para algumas pessoas é uma religião, vamos estudar com quem não está preocupado com política, mas sim com estudo histórico sério. Mas primeiro, vamos lembrar de onde vem toda essa fonte de merda falada sobre esse assunto.
Marxismo. Eu vou citar de novo para vocês aqui o professor Roger Griffin, aqui no seu livro, A Natureza do Fascismo, na página 2. Olha de novo aí o que o professor diz para a gente. Historicamente, se não moralmente, parte da culpa pela erosão do valor do léxico do fascismo deve ser colocado na porta dos teóricos marxistas. Em novembro de 1922, poucas semanas depois da marcha de Mussolini sobre Roma, o 4º Congresso da Internacional Comunista, realizado em Moscou, discutiu como o fascismo deveria ser explicado dentro de uma perspectiva marxista-leninista. E aqui na página 3, o professor mostra de novo aquela reza comunista que infectou o debate sobre o fascismo em todas as décadas seguintes. Eles, portanto, continuaram a realizar as suas análises alinhadas, em grande medida, com a afirmação de Dimitrov no 7º Congresso do Comintern, em 1935, que caracterizou o fascismo como a ditadura terrorista mais aberta, das mais reacionárias, mais chauvinistas e dos elementos mais imperialistas do capital financeiro. Repita essa frase 55 vezes antes de dormir na frente de uma foto de Stalin, que no dia seguinte você vai acordar um menino espertinho da Revolução. Mas o remédio contra toda essa bitolação ideológica aí se chama estudo. Então vamos para o estudo primordial do professor Griffin, que aborda exatamente esse mito aqui na página 47. No subtítulo Fascismo é revolucionário ou reacionário, o professor já começa mandando a letra. Todas as revoluções reagem a uma crise percebida na sociedade e procuram instalar um ideal de ordem no lugar da ordem corrupta ou repressiva que a precedeu. Então, no pé da letra aqui, até a Revolução Bolchevique, ou golpe bolchevique, pode ser considerado reacionário, pois ela é uma reação a um estado de coisas existente. Mas voltando para o estudo do professor Griffin aqui. Quando os marxistas afirmam que o fascismo é reacionário, eles estão argumentando de uma forma ou de outra que é uma contra-revolução para preservar os interesses instalados das classes dominantes, a monarquia, a igreja, os proprietários de terras e a burguesia contra a sua destruição por forças revolucionárias genuínas. Isso, mais uma vez, revela uma incapacidade por parte de alguns estudiosos em aceitar que alguns dos seus idealistas estavam e ainda estão genuinamente à procura de uma alternativa para o liberalismo, comunismo, conservadorismo e capitalismo como fórmula para resolver os problemas da era moderna. E tudo que a gente já leu antes aqui, vocês estão percebendo como que esses jargões marxistas são repetidos a todo momento para colar mesmo na cabeça da galera sem fundamento nenhum? Portanto, a gente já chega a duas conclusões aqui. A primeira é que o fascismo era revolucionário e não reacionário. E a segunda conclusão é que o camarada Dimitrov falou merda lá no Congresso do Partido Comunista. E tem gente que ainda fica repetindo. Mas o professor Stanley Payne, na sua obra História do Fascismo, ele concorda com essa visão revolucionária e não reacionária do fascismo. Aqui, na página 487, no capítulo 15, ele diz que fascismo foi um grandioso movimento revolucionário europeu no início do século XX de grande complexidade, fomentado por novas ideias e valores da crise cultural do fim desse século e da ideologia do hipernacionalismo. O fascismo possuía características políticas, doutrinárias e sociais distintas, bem como abordagens econômicas, mas estas não resultaram de qualquer fonte e nem constituía uma nova doutrina econômica absoluta. O fascismo não foi o agente de qualquer outra força, classe ou interesse, ou mero reflexo de qualquer classe social, mas foi produzido por um complexo de fatores históricos, políticos, nacionais e condições culturais que podem ser elucidadas e até certo ponto definidas. Acima de tudo, o fascismo foi a forma mais revolucionária de nacionalismo na Europa. E seguindo essa mesma linha argumentativa, o professor Ian Kershaw, na sua obra Ditadura Nazista, também critica essa interpretação meramente reacionária do nazismo aqui na página 192.
Estudos sobre as bases sociais de apoio nazista antes de 1933, na verdade, minou completamente generalizações sobre a visão retrógrada e a natureza reacionária, no sentido literal, do apoio em massa do nazismo e enfatizou a forte dinâmica e motivação para mudanças sociais radicais e tendências modernas inegáveis e aspirações entre o apoio socialmente heterogêneo ao partido nazista. O apoio nazista não estava meramente buscando um retorno ao passado, mesmo que tendências restaurativas também estivessem presentes. As pressões no movimento pela mudança social, mesmo que incipiente e pressionada em diferentes direções, não poderia ter sido totalmente ignorada ou reprimida depois de 1933, mesmo se essa tivesse sido a intenção da liderança nazista. Além disso, mesmo no terreno mais superficial do bom senso, a Alemanha, mesmo considerando apenas a nascente República Federal, o final da década de 1940 ou início da década de 1950 foi, em todo o reconhecimento das numerosas e inevitáveis continuidades, um lugar e uma sociedade muito diferentes da Alemanha de 1933. E agora, na página 199, ele conclui: como demonstram inúmeros estudos, é simplista considerar o movimento nazi como nada mais do que o produto direto e instrumento das forças reacionárias capitalistas. Mas simplificar a análise histórica para enfiar a ideologia maluca deles é exatamente o que os comunistas fazem desde sempre. Portanto, é errado dizer que o fascismo era reacionário e conservador, porque o fascismo não queria conservar nada, mas sim revolucionar a sociedade, alterando e mudando todas as bases dela, seja ideológica, econômica, social, moral e, no caso do nazismo, até racial. É por isso que o professor Payne diz que o fascismo foi o movimento mais revolucionário da Europa no século XX. E sobre esse negócio do fascismo ser de direita, hein? Se o fascismo não é reacionário nem conservador, que direita é essa que esse povo ainda mete no fascismo? De novo, essa é mais uma leitura simplista e porca das complexidades do movimento fascista ao tratar todos os movimentos fascistas na Europa como sendo um só. Como a gente pode ver na obra inteira do professor Payne aqui, não havia uma unidade teórica no movimento fascista, um tipo de livro de cabeceira como Marx era para os comunistas. Então, todos os movimentos eram idiosincráticos, ou seja, eles tinham características próprias no contexto histórico do seu próprio país que eram inseridos. É por isso que o professor Payne e Roger, inclusive, mostram para a gente que muitos especialistas no fascismo até tratam o fascismo e nazismo como fenômenos distintos. O fascismo é italiano e o nazismo não é fascismo. É um movimento próprio, como o próprio Mussolini dizia. O fascismo não era para exportação. Mas vamos ver aqui o que esses especialistas, preocupados com o estudo da história e não com política vazia, têm a dizer sobre isso. Começando com o professor Payne aqui, na História do Fascismo, na página 8, ele diz que o fascismo rejeitou muitos valores estabelecidos, sejam de esquerda, direita ou centro, e estava disposto a se envolver em atos de destruição em massa, às vezes envolvendo o mais horrível assassinato em massa, como destruição criativa para inaugurar uma nova utopia em sua criação, assim como os comunistas assassinaram milhões em nome de uma utopia igualitária. Lembra dessa comparação com os comunistas, porque ela é importante. Agora vamos fazer um contraponto aqui com o professor Robert Paxton, no seu livro Anatomia do Fascismo, e ver como que ele confirma exatamente essa ideia apresentada pelo professor Payne. Aqui na página 11 ele já começa. É difícil localizar o fascismo no familiar mapa político direita-esquerda. Os próprios líderes fascistas sabiam no início? Quando Mussolini reuniu seus amigos na Piazza San Sepolcro, em março de 1919, não estava totalmente claro se ele estava tentando competir com seus colegas do Partido Socialista Italiano de esquerda ou para atacar frontalmente da direita. Onde, no espectro político italiano, será que aquilo que ele ainda chamava por vezes de nacional-sindicalismo encontraria o seu lugar? Na verdade, o fascismo sempre manteve essa ambiguidade.
Contudo, os fascistas tinham uma coisa clara: eles não estavam no centro. O desprezo fascista pelo centro brando, complacente e comprometedor era absoluto. E o professor Paxton conclui que a resposta fascista definitiva ao mapa político direita-esquerda foi afirmar que o tornaram obsoleto por não serem nem de direita nem de esquerda, ao transcender essas divisões ultrapassadas e unir a nação. Viu aí? Para que ficar metendo direita e esquerda no estudo do fascismo? Isso já está ultrapassado, já não se aplica mais nas correntes mais recentes do estudo do fascismo. E o professor Zeev Sternhell confirma exatamente esse ponto no seu clássico sobre o fascismo francês, inclusive, com o título Nem Direita e Nem Esquerda. E aí o professor Sternhell conclui que o fascismo na França não era, adivinha só, nem de direita e nem de esquerda. Agora, o professor Griffin, aqui na sua obra A Natureza do Fascismo, deixa o debate ainda mais complexo e intrigante. Ele diz aqui na página 49 e 50 que pelas concessões que os fascistas fizeram à direita e pelo uso que fizeram do capitalismo para criar e até alavancar o seu movimento, parece razoável, por questões práticas, colocar o fascismo em uma subcategoria da ultradireita, mas com características especiais em si própria. Isto porque, novamente, nós estamos lidando com uma manifestação única de tipo genérico ideal. Mesmo assim, ele próprio reconhece no mesmo parágrafo, a localização do fascismo dentro da direita não apenas representa problemas taxonômicos, mas há boas razões para cortar este nó górdio específico no seu todo, colocando o fascismo em uma categoria própria, além da esquerda e da direita. Afinal, como o catolicismo radical no período entre guerras e o ecologismo atual e feminismo afirma lutar por uma nova visão, uma terceira via, introduzindo uma abordagem radical que rompe com todas as ideologias e partidos tradicionais. Um ponto que vemos ser central para a concepção do fascismo de Sternhell. Então, olha só como até o professor Griffin é extremamente cuidadoso em colocar o fascismo dentro de qualquer uma dessas características, admitindo que, na verdade, é até possível tirar o fascismo de qualquer categoria política existente no momento. Por isso, de novo, é uma abordagem totalmente simplista e vulgarmente partidária e política colocar o fascismo dentro da direita ou dentro da esquerda. Como a gente já viu durante todo o nosso estudo aqui, o fascismo ele é completamente contrário aos princípios mais básicos da sociedade liberal e conservadora. O Estado está acima do indivíduo. Então, o fato do fascismo se aliar e se aproveitar do capitalismo para atingir seu fim não o torna um agente conservador do capitalismo. É igualmente simplório dizer que o fascismo é de esquerda só porque sua teoria foi fortemente inspirada no marxismo. E a violência e práticas comunistas foram decisivas na perpetração de muitas dessas políticas repressivas e assassinas do fascismo. E aqui eu recomendo, inclusive, o meu vídeo sobre os maiores mitos da Revolução Russa para você entender justamente essa influência marxista-leninista nas políticas repressivas e violentas do fascismo. Portanto, não há consenso acadêmico quando o assunto é fascismo. Muito pelo contrário, a gente está longe de qualquer consenso. É como o professor Kershaw admite aqui, na página 38. Apesar dos avanços consideráveis do desenvolvimento de tipologias sofisticadas de movimentos fascistas, não há perspectiva em vista de qualquer teoria do fascismo que possa ganhar aprovação universal. Nenhuma teoria marxista pode comandar aceitação geral, mesmo entre estudiosos marxistas. Essa conclusão do professor é muito importante aqui, porque, como a gente viu, quem mais bagunçou o estudo do fascismo são comunistas marxistas, com essa sua análise histórica engessada numa ideologia política maluca. Então, espero que essa revisão bibliográfica insana que a gente acabou de fazer aqui sirva
para que você possa compreender melhor o processo histórico do fascismo e contrapor com argumentos sólidos esse monte de mitos que se espalham por aí camuflados de verdade e que contribua para um debate histórico científico e menos ideológico na sociedade, porque o fascismo foi uma grande desgraça na história humana e ele precisa ser tratado com o máximo de seriedade possível. E fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais!